Hoje é o terceiro dia de Sivan. Foi na quarta-feira. E nós queremos fazer a brachá e tocarmos o shofar. Normalmente se faz no dia. Só que nós não estamos aqui. Então faremos hoje, né, a brachá, a bênção, e tocaremos o shofar. Vamos tocar pela fé, tá, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor por mais um mês que Ele está nos dando, que o Senhor te renove, que o Senhor te dê força, alegria, que necessitamos, porque ela é a nossa força. E todas as enfermidades, irmãos, se você crê, todas elas, você peça ao Senhor para tirar de você, porque Yeshua esteve e está aqui para realizar a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que tenhamos saúde, tenhamos alegria, tenhamos a libertação que nós necessitamos. Amém? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzvanu lishmoa com shofar. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste ouvir a voz do shofar. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheshem reianu vekimanu vevigianu lazman hazeh. Amém. Bendito és tu, eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que nos conservaste em vida, nos amparaste e nos fizeste chegar até esta época festiva. Amém. Vamos tocar Tequia, Shevarim, Teruá, Tequia. Tequia. Essa noite, a nossa brachá está sendo tratada aqui com a nossa Aroá Cristiane, né? Que estará aqui com a responsabilidade de nos entregar da parte do Eterno o brachá. Vamos orar ao Eterno. Eterno Elohim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Aqui está Hashem, o pregador dessa noite. Toma nas tuas mãos, escorra segundo o teu rua, o teu Espírito, Hashem, sobre o seu rua eterno, para a transmissão da tua divina Elohim aos nossos corações, a nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem. Que possa ser brachot, bênçãos para cada um de nós. Te oramos que tu, ó Yeshua, a cubra com o teu talit, com o teu manto santo, eterno, a protegendo e a livrando de todos os mais. Nós choramos gratos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Pastora, deixa eu te olhar para trás. Chega só um pouquinho para cá. Shabbat Shalom. Aleluia. O Senhor, Ele continua fazendo milagre em nosso meio, né? Ele é bom. Confesso também que nós fomos ali perto de surpresa, quando eu vi ali a pastora postar, porque, querendo ou não, né, amados, nós estamos com o corpo, estamos aqui em carne, mesmo que ainda tenhamos o Espírito, e a probabilidade, a gente acha que tudo está aqui na Terra, mas existem propósitos que estão em outra vertente, e cabe ao Senhor dar a última palavra. Então, quando o Hashem, ele faz algo, a gente às vezes se surpreende,
Porque parece, uma vez eu falei, ministrei sobre isso, parece que nós estamos perdendo o costume de viver milagres, né? Nós já temos, a gente traça ali um cronograma e acha que vai ser daquela forma, mas Rachi é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não mudou. E quando Ele quer, Ele faz retroceder o relógio de Acais, Ele faz retroceder a aveia, Ele faz porque Ele tem poder nas suas mãos. E nós precisamos continuar crendo nisso, que se for a sua vontade, Ele vai fazer com que algo sobrenatural aconteça. E que os médicos olhem e digam, eu não entendi nada, mas vai porque a tua fé te salvou. Amém? Então isso nos acendeu um calor, porque eu vivi muitos milagres. Então aí desperta, o Lua diz assim, eu ainda sou aquele que faço. O pastor me passou essa incumbência durante a semana e ele falou, minha amada, se possível, nosso pastor ele tem uma coisa para falar, né? Já é a gente, né? Fala! Vê se a tua irmã consegue vir dentro da Raftará, que está lá em Osés. Eu confesso aos irmãos que naquela correria eu falei, Senhor, eu nem vou procurar outra mensagem, vou obedecer o anjo, me dá a mensagem. E aí quando eu li, eu falei, eu li essa mensagem, essa passada essa semana. Eu falei, então era para mim ter estudado essa, eu fui em outra, mas voltei para cá. E o Espírito é Ele que dá o crescimento, é Ele que vai falando. Então, eu creio que o Eterno já estava falando comigo e eu quero passar para os irmãos aquilo que o Senhor, através do seu Arragoso, na Raftará de hoje, em Oséias 2. Amém, queridos? Eu vou estar lendo aqui. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, o ama. Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Desviei ela de suas prostituições, da sua face, dos seus adultérios e dentre os seus peitos, para que não a deixe despida, e a ponha como um dia ela nasceu, e faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que a concebeu ouve torpemente, porque diz, irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Porquanto eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não se ache em suas veredas. Irá em seguimento dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-á, mas não os achará. Então dirá, ei, tornarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconheceu que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, e que multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei, e no seu tempo tirarei o meu grão, o meu mosto, e no tempo determinado arrebatarei da minha lã e o meu linho com que cobri a sua nudez. Agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém há de livrar da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e suas festas, e suas luas novas, e os seus sábados, seus shabatotes, e todas as suas festividades. Devastarei a sua vinha, a sua figueira, do que ela diz, esta é a paga do que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e de suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Porquanto eis que eu a trairei, levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, ao vale de Jacó, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito.
E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido, e não mais de meu Baal. E da sua boca tirarei o nome de Baale, e todos os nomes não virão mais em sua memória. E naquele dia farei com que por eles aliança com as bestas feras do campo e as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei o arco, a espada, a guerra, e farei deitar em segurança. Desposa-te comigo para sempre, desposa-te comigo em justiça e juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposa-te comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá que naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei os céus, e estes responderão a terra, e a terra responderá o trigo e o mosto e o óleo, e estes responderão a Jezreel. E chamá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama e de Lo-amim. Direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Amém. Casamentos e suas heranças. Aleluia. A palavra do Senhor que foi dita nesse capítulo vem a Oséias no tempo do rei Ezequias, rei de Judá. Deus manda Oséias tomar uma mulher de prostituição, de filhos da prostituição, e chama ele a se unir, a casar com essa mulher. E que prostituição era essa? Espiritual. Porque nós vamos ver, aleluia, que essa mulher, a qual o Senhor direciona ao profeta Oséias a casar, ela quebra a sua aliança, ela é infiel, e com isso ela gera filhos da prostituição. Tem o nome de Jezreel. E diz a Bíblia que esse nome é porque o Senhor visitaria o seu sangue sobre a casa de Jeú. Capítulo 1, versículo 4. A Bíblia vai dizer que esta criança, ela já nasce marcada com uma promessa, a qual o Senhor visitaria aquela geração. Aleluia. Aquela mulher torna a conceber, aleluia, um segundo filho, ou seja, uma filha agora. E o Senhor dá o nome de Lo-ruama, porque diz o Senhor, não tornarei mais me compadecer da casa de Israel, tirarei tudo. Essa palavra vai nos remeter ali que agora, depois do juízo, o Senhor vai abandonar e rejeitar as práticas. E aquela criança vem marcada com isso, porque tudo que Deus ele faz, ele nos mostra, ele nos alerta, ele levanta os seus profetas para anunciar os seus feitos, e são grandes. A Bíblia vai dizer que neste período Israel está dividido, reino do norte e reino do sul. Judá então tem uma promessa. O Senhor diz, vou me compadecer, mas no futuro. Antes disso, querido, aquela mulher gera um terceiro filho, que é chamado de Lo-amim. E diz a palavra do Senhor, diz, porque vós não sois o meu povo, eu não serei o vosso Deus. Essa palavra agora nos arremete ao divórcio. O primeiro filho marca juízo, a segundo, que é uma filha, marca, aleluia, louvado seja, o abandono, a rejeição, e o terceiro filho marca agora o divórcio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas dentro dessa palavra, a Bíblia diz que há uma promessa lá no futuro de crescimento e unidade entre os povos. Mas antes disso, o Senhor teria que tratar as consequências de um casamento infiel. Quando o Senhor chama um profeta e diz, não casa com qualquer mulher, eu tenho a mulher certa, aleluia, simbolicamente, alguns estudos vão dizer que isso é só uma história fictícia, mas eu, com uma particularidade, eu creio que o Senhor fez assim, porque a Bíblia diz que o profeta, ele leva a responsabilidade da palavra do que anuncia. Então, nada mais é do que ele vai casar com uma mulher que é infiel, assim como o retrato da sua igreja tem sido infiel para com seu Deus. O povo de Israel está sendo infiel, e nada melhor do que passar na pele e anunciar
E ao profeta foi dada uma tarefa árdua. Imagine você querendo casar e o Senhor diz: tu não vai casar com qualquer uma, não, eu tenho uma especial. Não olha a aparência não, porque tu vai casar com uma prostituta, filho de prostituição. Só que Yeshua veio para salvar a todos, e quando ele faz isso, ele já abre a porta de agora da esperança, porque no futuro próximo, todos aqueles que viessem até ele teriam uma vida eterna. Ele é bom, querido. Às vezes a gente não entende o processo, às vezes a gente não entende o porquê. Poderia ter tantas mulheres, por que não? Mas o Senhor tinha uma promessa para aquele povo futuro. Mas quais são as consequências de uma infidelidade? Talvez Oséias, ao casar com aquela mulher, já sabia que ele ia ter trabalho. E a Bíblia vai dizer, querido, que ele vai gerar filhos. Os seus filhos têm nome, mas os filhos da prostituição não têm nome. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora sois santos. Porque se nós estamos debaixo de uma promessa servindo, achei, nossos filhos têm nome. Mas agora, para que nós venhamos entender que existem os filhos imundos da prostituição, e com isso deixam heranças marcadas sobre a terra. Oséias agora tem uma incumbência de, além de pregar através da sua vida, vai ter que viver com essa mulher, passar por tudo isso. Imagina a vergonha desse profeta, mas que estava dentro de uma promessa redentora futura, a qual o Senhor diz que haveria livramento. Mas antes disso chegar, as consequências elas são iminentes. Porque vai dizer a palavra do Senhor: as consequências daquele adultério estavam chegando, e não tinham como ter misericórdia, porque o seu coração ainda não se tinha gerado arrependimento. Para que se gerasse a misericórdia do Eterno, aquela mulher teria que primeiro gerar arrependimento. Porque a Bíblia vai narrando a história dela, dizendo assim: ela ia atrás dos amantes, dos euros e namorados, porque ela ia buscar sua lã, ela ia buscar o seu óleo, as suas especiarias, tudo aquilo que ela queria, os seus amantes davam a ela. Ela ia atrás daquilo que alimentava o seu ego, a sua carne, a sua vida. E ela rejeitou tudo aquilo que o esposo, o fiel, havia dado a ela. Um retrato como a igreja, um povo de Cristo, o povo do Eterno. Quantas das vezes nós preferimos as coisas, os manjares dessa terra, do que estar disposto a ficar com aquilo que o Eterno tem nos concedido. Talvez aquela mulher vivia numa medida regrada. Talvez aquela mulher não tinha tudo o que ela desejava, mas ela tinha um marido fiel, e para isso para ela não bastava. Ela precisava ir atrás daqueles homens para ter recurso e ter aquilo que ela desejava. Um casamento com o Senhor não é ter aquilo que queremos, mas aquilo que Ele tem preparado para nós. E só vamos conseguir entender isso quando de fato estivermos aliançados com Ele. Porque todas as nossas atitudes, elas vão gerar consequências. Esse casamento vai gerar consequências, porque os filhos que nascem fora da santificação são chamados de imundo. Imagine uma geração de filhos imundos, passando um para o outro aquela maldição, porque é bíblico. Ela só pode acabar quando o povo gerar o arrependimento. Enquanto isso, as consequências vão passando de filho para pai para filho. É Bíblia. Mas Cristo levou todas as nossas enfermidades. Não, existem coisas que nós vamos ter que gerar arrependimento e viver uma vida de libertação todos os dias. Não é porque eu estou com Oséias que isso me impede de sair do seu curso. Eu posso estar ali casada, mas eu posso ter atitudes de Gomer. Eu posso ter atitudes infiéis, e que isso vai retratar na minha vida consequências. Não estar diante do Senhor
não significa que eu viva o que Ele quer na minha vida, que eu esteja como Ele deseja na minha vida. Aquela mulher estava casada, mas as suas atitudes eram de uma mulher infiel. E assim o Senhor disse que retratava a sua igreja, o seu povo. E que era necessário. E quais são? O primeiro, o juízo. Jezreel vinha com juízo. Eu vou tirar tudo que eu te dei, já que não te faz falta, eu vou arrancar tudo, porque você não reconhece que eu que te dei. Se você tem alguma coisa, fui eu que fiz. Fui eu que multipliquei. E você dá todo o devido valor, toda a glória a Baal. Então eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tudo. E aí você vai buscar recurso deles. Eu vou fazer cessar toda a tua alegria. Queridos, se na presença do Lua nós não temos alegria, nós não temos nada. Eu não sei vocês, mas existem pessoas que elas têm tanto dinheiro, mas elas são vazias. Muitos até deprimidos, muitos até tinham a própria vida. Porque há um vazio. Esse mundo nós não fomos gerados para viver por viver. Existe uma história preparada pelo Eterno. Ele não perguntou da tua origem lá atrás, ele só perguntou se você quiser um casamento fiel. Se eu quiser, eu preciso entrar pela porta do Vale de Acor, aonde há uma esperança, aonde a sua misericórdia me atrairá. E diz a palavra que ele vai atrair o seu povo para o deserto. Quer tratar com o povo? Leva para o deserto. Porque o deserto ele gera crescimento. O deserto, pastor, nos faz ficar robusto. No deserto a gente aprende a ser humilde. No deserto a gente aprende, aleluia, a esperar e confiar naquele que nós não podemos ver, mas que cremos que existe. Ele diz: eu vou te atrair depois que eu tirar tudo. Eu vou te rejeitar, Lohuana, e depois de tudo isso, eu vou te levar para o deserto. Existem desertos em nossa vida que é para isso. É para nos atrair, não é para nos matar. É para tratarmos. É para que ali nós venhamos crescer. E de que forma? No deserto reconhecer a soberania de quem é Hashem. Porque agora essa mulher não tem mais nada. Ela não tem óleo, ela não tem moço, ela não tem nada. Porque ele foi tirado todos os recursos. E os seus amantes fugiram. A rejeitaram. Sabe por quê? A Satã só luta pela tua vida e pela minha, porque ele sabe que existe um óleo precioso sobre a tua cabeça. Uma vez rejeitada por Hashem, ele não vai mais querer nada não, querido, porque ele já conquistou. Então, enquanto a vida é esperança, há uma palavra, aleluia, de levantarmos. Mas para isso, nós precisamos ser trabalhados no deserto. Ele diz: eu vou te atrair, vou te levar e vou falar ao teu coração. E aí é aquela hora que é a gente com Deus. O que é que eu fiz? Meu Pai. Aí a gente chora, a gente canta, a gente louva, a gente jejua, a gente fica mais santo do que os outros dias. É um momento de encontro. E acontecerá que nesse dia, tu vai me chamar de marido. Tu vai reconhecer quem é o Senhor. Porque Ele toma o lugar que lhe é devido primeiro. E aí essa mulher agora vai entender que tudo que ela tinha era nada diante daquele homem a qual o Senhor havia dado para ela. E ela vai recorrer para Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso me arrepender. Vai dizer a palavra do Eterno lá no livro de Lucas, capítulo 1. E como me arrepender? Não é por eloquência não, irmão. Tem muita gente que fala, mas o sentimento está longe. E aí ele deixa para a gente um exemplo de oração muito simples. Que se tu fizer de Kavaná, de todo o teu coração, o Eterno, Lucas 11, irá te abençoar. Aleluia! E aconteceu que estando ele a orar no
Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o teu pão, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia. Amém. Talvez aqueles discípulos estavam esperando uma grande tefilá, uma grande oração. E Yeshua vira e fala: é simples. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, as coisas de Deus são simples. Mas isso aqui tem um efeito poderoso, um efeito de cabaná, de coração. Atrair o deserto é isso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aleluia. É reconhecer o seu estado. Ele começa dizendo: santificado é o teu nome. O pão nosso cada dia, quer dizer, tudo que eu tenho é teu. Foi tu que me deu. Se eu tenho o que tenho, essa mulher tem que ser atraída, porque agora ela tem que reconhecer quem é Hashem. E agora, no caso do casamento, quem é o esposo a qual ela está. E o seu povo reconhecer quem é Hashem. Quando isso acontece, ela começa a entender a igreja do Senhor, que ela tem dor. E um casamento deixado com heranças malditas começa agora a ser transformado em bênçãos. Porque a mão do Senhor está sobre aquele lugar. E aí ele diz: desposa-te comigo para sempre, desposa-te comigo em justiça, ou seja, fica comigo, casa comigo em justiça, em juízo, em benignidade e misericórdia. Tu não vais ficar como tu queres. Para ficar comigo, tem que estar na justiça, tem que ter uma vida reta, em juízo. Tu vais voltar, mas tu não vai voltar de qualquer maneira. E lá no começo, quando ela gera os filhos, interessante que antes dele se retirar, ele diz assim, aleluia, que me chamou a atenção. Quando ele fala, versículo 2, contende com vossa mãe, contende com ela, porque ela não é minha mulher. Questiona ela, pergunta a ela. Vai lá. Por que coisas acontecem? Tudo tem um fundamento, querido. Vai buscar o fundamento, a origem daquilo ali. E ele está deixando, vai lá, contende, o que aconteceu? Por que nós estamos aqui com uma palavra tão dura de juízo? Pergunta a ela o que ela fez, em outras palavras. Por que isso aconteceu? Por causa das nossas constituições dos céus? Acontece. Porque muitas das vezes a gente quer servir a Cristo, mas existem coisas que a gente tem que buscar a origem, sim. Até para que haja arrependimento, tem que sair lá na raiz. Lá na raiz. Eu tenho, às vezes, eu tenho que confessar pecado do pai, da mãe, da avó. Não tomas aqui, mas deixaram heranças. E que se eu não parar no nome de Yeshua, aquilo vai tentar passar para minhas futuras gerações. Porque tudo tem uma origem. Então eu tenho que contender com o pecado. Por que eu estou vivendo essa vida ainda de prostituição? Por que eu estou tendo essa vida de vício? Senhor, me dê resposta. Onde que começou isso? Em que raiz isso tem? O que isso tem me feito até o dia de hoje? Porque estar casado com Oséias não significa que você não vai ser provado e tentado, querido. É uma vida de transformação. E aquela mulher agora, até o momento, ela ainda não tinha vivido isso. Até que ela foi ao deserto. Sem nada. É por isso que o Senhor muitas das vezes precisa tirar coisas de muitas vezes de nós para nos fazer aprender, para que depois Ele recoloque de novo. A gente aqui não entende, porque é difícil. Mas o reino do Senhor é tomada força. E se for necessário tirar tudo, irmão, que seja, como é que se fala? Todos os adereços, tudo que seja pendura carne, para que eu entre
Senhor, trata. O que não pode é eu achar que estou e não estou. Então, Pai, Salmos Terlim 139, sonda-me, Senhor, e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É todos os dias, porque Loruana, Loami está por aí, e nós precisamos levantar a bandeira para entender que o Senhor, mesmo conhecendo tudo, que o Senhor conhecia o futuro dessa mulher, mas Ele estava dando a essa mulher a oportunidade de salvação. Por isso Ele chamou. É por isso que muitas das vezes falamos na igreja tanto é porque chegou até nós a salvação. Porque quando Ele morreu naquele madeiro, Ele morreu por toda a humanidade. Ele veio para os doentes, Ele veio para mim, Ele veio para você. Podia ter sido outra, podia, assim como Raabe, podia ter sido outra, a ser o povo de Israel ter a vitória, mas foi uma prostituta com promessa de libertação e salvação. E uma mulher que agora entra na genealogia de Yeshua, porque Ele que escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as que se dizem sensatas. E atrair ao deserto pode até doer, mas é no deserto que a gente se conhece. Querido, quando o Senhor leva o seu povo para o deserto, Deus não tinha o prazer de querer fazer o povo passar 40 anos. O Senhor atrai aquele povo para mostrar àquele povo quem eles eram, porque o Senhor sabia quem eles eram. Eles precisavam saber quem eles eram, porque no deserto que você conhece o morador, é no deserto que você conhece Corá, Datã, Abirão, é no deserto que você conhece características, personalidades, é deserto, porque ali você se revela. Deserto não tem como você se camuflar, porque não tem aonde você se esconder. É ali que o mais profundo do teu ser se revela. Uma vez eu ministrei sobre isso na capelania, e depois que eu vivi isso, Morá, eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. Eu fui atraído para o deserto uns 3 meses depois para me conhecer. Nem eu sabia que eu tinha ainda aquilo dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu preguei. Por isso que a palavra primeiro volta para o pregador. Por isso que ele fala, Zé, escapa você, porque você, quando for falar, você vai anunciar o peso daquilo que você vive. Eu falei, meu Deus, ainda tinha coisa aqui. E aí eu chamava um, chamava outro, e não vinha, porque era um deserto, era eu e Deus. Eu precisava passar por aquilo para aprender. São sentimentos que às vezes estão escondidos lá no fundo, mas no deserto, você tem que dizer, Pai, é aqui, ó. Pai, é aqui. É aqui que está doendo. Não é para fugir, não é para te envergonhar, não. Como uma vez a nossa Morá falou aqui, que ela ia para a igreja, mas ela gostava de ouvir não, o rock pesadão, e ela falava para Deus, Senhor, isso não é de ti, mas eu gosto. Mas me liberta. É no deserto que você se despede diante de Deus e fala, Senhor, isso me atrai, mas eu quero ser levado pela tua presença. É ali que começa a ser gerado o arrependimento. Não é para você parar e dizer, já que eu estou, vou ficar. Não. Você vai dizer, você vai confessar e vai acreditar que há uma promessa da porta do vale de Acor. Mas você tem que querer, eu preciso querer. Desposa-te comigo em juízo, em justiça, benignidade e misericórdia. Em fidelidade. Se tu fizeres tudo isso, diz a palavra do Senhor, conhecerás que eu sou o Senhor na tua vida. Porque uma vez experimentando desse relacionamento aqui, você não tem dúvida. Eu falei para a nossa Rua na semana passada, falei, pastor, você não está tão tranquilo, nem parece que eu estou nesse internato, se fosse eu estava tão nervosa. Ela, minha mãe, está por fora, estava. Mas, gente, você, a primeira impressão é o quê? É a que fica. Você olhar, por dentro não sei. Mas qual era a impressão que ela me passava? Seguro estou nas mãos daquele que me chamou. Você não entende, porque não é algo explicável para a mente humana. Porque me fez voltar lá na minha avó, quando operou o coração, eu estava em pânico. Gente, não tinha Jesus naquela época. Cara, todo mundo aí, meu Deus. Agora você ter um casamento e com promessas de heranças eternas te faz ficar seguro. Como pode isso?
Hashem. Tu não vai ter prazer nem gosto de querer voltar ao seu passado. Porque tu estarás comigo. E tu verás o que eu, Senhor, posso fazer. Aleluia! Vou te dar o trigo, o mosto, o óleo, e responderão as de Israel. E tu serás meu povo e eu serei teu Deus. Capítulo 13, vou encerrar aqui. O Senhor me disse, depois disso tudo, veio o juízo, veio a rejeição, veio a adultério. Aí, talvez Oséias pensou, estou livre. A prostituta foi embora, o problema acabou. Capítulo 3, vem a palavra, vai outra vez e ama a sua mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolo de uva, e comprei para mim 15 peças de prata, e um homem de cevada, e veio um homem de cevada, e diz, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirá, e nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Senhor, vou ter que aceitar ela de novo? Vai. Por que eu fiz assim com os filhos de Israel? Agora eu estou tratando. E aonde é gerado arrependimento, a mudança de vida. Então, queridos, que nessa noite o Espírito do outros possa continuar falando ao teu coração. Não permita que a sua aliança se quebre e deixe heranças malditas de filhos imundos gerados. E quando eu falo filhos imundos, querido, não são só filhos físicos, não. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, tá? Eu estou dizendo também de consequências, imundas que vão permear ao longo da sua geração. Então, para que isso dê fim, volta-te, desposa-te. Ele não está pedindo super-homem e mulher maravilha. Ele só está te pedindo, eu e você, que dentro do nosso coração, ele tenha o primeiro lugar. E aí nós vamos viver um casamento de herança. E como é que é esse casamento de herança, amados? Não importa o tamanho da casa, não importa o lugar. Quando existe amor, tudo suporta. Por isso que a gente às vezes não acha, a gente olha na rua, sem dente, eles se amam juntos, e a gente acha engraçado. Não é não, amor. É o amor que tudo suporta. E às vezes a gente está todo bonitão, lá passa na casa, não cai nada, e está lá dando trabalho para os outros cair vazio, e não tem às vezes aquele amor lá. Outro dia eu vi aí, estou lembrando aqui, dois moradores de rua, e a moça gritando porque ele tinha olhado para uma mulher e um amor louco, bastou o pau comeu na rua. Eu falei, mas o que passa na cabeça desse povo? Que essa mulher está brigando com isso? Aí, na mesma hora, o amor, só o amor fazer isso, meus amados. Então o amor de Hashem é assim, ainda que o mundo te rejeite, ele quer nos trazer esperança nessa noite. Então que o Senhor possa falar mais no teu coração, e eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua. Esse fechamento fica engraçado. O amor é sofredor, né? Puxa vida, isso é muito bom, viu? Deus nos trata algumas vezes de uma forma assim tão difícil no nosso entendimento. Esse Navi, esse profeta, Oséias, que situação! Uma situação, como diz lá meus ascendentes, mineiro, difícil, muito difícil, muito difícil. Mas ele era servo, ele era Shamash, ele era aquele que obedecia ao Deus eterno, ao Adonai Errado. Ele assim fez. Foi difícil para ele, foi, com certeza, mas depois, com certeza também, ele entendeu o propósito de Hashem na sua vida e na vida de Israel. Baruch Atah Adonai, bendito seja o Senhor. Esse pode ser aí. E Ezequiel aqui está animado, hein? Palavra abençoada que entra nos nossos corações para nos abençoar. E o Baruch Adonai, espere.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. E amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Um levei para o outro. Até a próxima, Senhor eterno, assim por dia. Amém.